Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do capítulo 3 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos estudar 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 a 8. E nesse texto nós encontramos a sequência dos argumentos que envolviam as relações entre os três missionários, Paulo, Silas e Timóteo, com a recém-fundada comunidade de Tessalônica. Há uma recordação dos fatos ocorridos antes da escrita da carta. Recorda-se nessa parte da carta a razão de ser da missão de Timóteo. Então, Paulo, ao escrever essa carta, procurou mostrar o seu interesse por aqueles novos cristãos, mostrando-lhes que o envio de Timóteo teve um propósito bem específico. Timóteo foi enviado para Tessalônica com o objetivo de impedir que a influência dos judaizantes ou os efeitos da perseguição levasse aqueles novos cristãos a ficarem com a sua fé abalada. Você deve se lembrar um pouco com relação aos capítulos de Atos que nos mostram aqueles anos, os episódios que ocorreram naqueles dias. Lucas escreve por volta de 60 a 62. Ele está junto de Paulo. Mas, certamente, ele e Paulo relembram os acontecimentos. E quando Lucas relatou a sequência do ministério de Paulo em Tessalônica, ele deixou registrado que, tendo saído às pressas de Tessalônica, Paulo foi encaminhado a Bereia, e de lá ele pregou o evangelho, mas também foi perseguido e foi para Atenas. Muito bem, os bereanos estudaram a palavra enquanto Paulo pregava, e com isso eles foram considerados mais nobres. Mas é interessante que lá também houve conversões. Na verdade, nós temos que lembrar que quando o evangelho é pregado genuinamente, há manifestação da graça salvadora de Deus. Nós continuamos com o livro de Atos e percebemos então que depois da Bereia, depois da perseguição, o que aconteceu? Se você estiver me acompanhando aí, no capítulo 17, Paulo está em Atenas e depois ele vai para Corinto. Muito bem. O que aconteceu nesse meio tempo é que notícias chegaram de Tessalônica, porque Timóteo e Silas tinham ficado na Bereia, e essas notícias trouxeram alguma preocupação para o apóstolo Paulo. Ele, então, como alguém que tem um coração pastoral, alguém que tem um sentimento de profundo amor para com seus novos convertidos, envia Timóteo para lá para ver como vão indo as coisas. Na verdade, os acontecimentos que ocorreram mostram a reação do mundo às transformações que o Evangelho produz. Essa era a situação que Timóteo encontrou ao chegar em Tessalônica. Os judeus de Tessalônica, que não aceitaram a mensagem, chegaram a Bereia e provocaram a cidade contra Paulo. Paulo teve que sair, indo para Atenas. Mas o que eles fizeram lá em Tessalônica também foi muito delicado, foi muito contrário ao propósito dos missionários de pregar o Evangelho. Eles começaram a perseguir os novos cristãos. É interessante perceber que, nesse momento da viagem missionária, praticamente cada um dos missionários estava numa localidade. Paulo em Atenas, Silas tinha ficado na Bereia e Timóteo estava retornando a Tessalônica para cuidar daqueles irmãos. Agora, é interessante percebermos que não foi apenas uma perseguição física, não apenas aqueles que aceitaram a Cristo foram considerados marginalizados pela sociedade.
mas houve ataque também à doutrina genuína do Evangelho. Muito provavelmente, questões relativas ao comportamento cristão que exigia a santidade dos novos cristãos, questões relativas aos parentes que já tinham morrido, tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo, e certamente questões relativas à ressurreição e à volta do Senhor. Eram questões que trouxeram, então, essa preocupação para Paulo, e por isso, então, Paulo envia Timóteo para os Tessalonicenses. Conforme Lucas nos relata, somente em Corinto os três novamente se reuniram. Em Atos 18:5 nós lemos: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando que o Cristo é Jesus. Essa separação, então, fez Paulo sofrer, com certeza. Silas de um lado, Timóteo de outro, e ele sozinho lá em Atenas, depois indo para Corinto. Embora pessoalmente o apóstolo estivesse sozinho, mais uma vez ele demonstrou o seu coração totalmente dedicado aos novos convertidos, que pela graça de Deus o Senhor mesmo lhe dera o privilégio de anunciar-lhes as boas novas de salvação. As providências, então, que Paulo tomou, explicando o motivo pelo qual estava enviando Timóteo, e a gratidão pelas boas notícias recebidas, formam o contexto desses versículos, e assim, percebendo essas colocações, podemos dar o seguinte título a esses versos: Os cuidados de um coração pastoral. Os cuidados de um coração pastoral. 1 Tessalonicenses 3:1-8. Querido amigo, poucos animais são tão indefesos como as ovelhas. Com muito pouca defesa contra os inimigos naturais, pouco senso de direção e nenhuma capacidade para encontrar o seu próprio alimento, as ovelhas são muito dependentes do homem para prover as suas necessidades. No tempo em que não havia cercas, os proprietários de ovelhas tinham que ficar com elas lá no deserto, talvez nas campinas, algumas vezes até durante meses. O pastor tinha que providenciar para as ovelhas tudo o que elas não podiam providenciar para si mesmo. Ele procurava então pastos verdejantes, onde pudesse encontrar comida para o rebanho, e ele as conduzia gentilmente para lá, sempre cuidadoso com as que estavam com filhotes. Ele as protegia até com a sua própria vida. Você deve se lembrar que quando Davi era jovem, ele salvou um cordeiro da boca de um leão e tinha matado tantos leões como ursos para proteger o seu rebanho. É o próprio Davi que fala isso lá em 1 Samuel capítulo 17. As ovelhas comumente se perdem devido à sua própria despreocupação. Esquecendo-se do rebanho, como também do pastor, elas perambulam sem destino, vendo somente a próxima moita de capim. Não se preocupam com lobos ou profundos precipícios. Assim como as ovelhas, muitos cristãos agem da mesma maneira, principalmente os cristãos novos. Eles ficam tão felizes com a nova vida que nem prestam atenção nos perigos que os cercam. Estão meramente tão preocupados com os desejos e circunstâncias presentes que se tornam distraídos das consequências das suas escolhas. Se tornam presa fácil, então, para falsos profetas, falsos pastores, para aqueles que querem se aproveitar deles. Vidas vividas de modo imaturo, sem discernimento, com propósitos ainda não alinhados com a vontade de Deus, são vidas fáceis para cair na mão dos inimigos. Tais ovelhas não representam os orgulhosos e os teimosos, não, mas representam os imaturos, que muitas vezes se tornam infelizes por não admitirem a própria inocência, a cegueira espiritual, o pecado que ainda jaz em suas vidas. Mas, não obstante, ainda assim, são ovelhas que necessitam de um pastor, que necessitam do cuidado pastoral. Na ilustração do pastor e das ovelhas, Jesus estava chamando a atenção dos seus ouvintes, não somente apresentando uma cena diária conhecida, mas o Senhor Jesus chamou a atenção para uma metáfora bíblica bem conhecida. Não havia meio deles perderem a lição. Jesus fez como seu Pai. Ele via os homens como aflitos e exaustos, como ovelhas sem pastor.
O cuidado das ovelhas fazia com que o pastor desenvolvesse um apego a essas ovelhas, ao seu rebanho, a tal ponto que ele dava um nome a cada uma delas. As ovelhas conheciam sua voz e vinham quando ele as chamava. Assim o pastor cuidava do seu rebanho, querendo saber detalhes sobre todas as ovelhas que estavam sob a sua responsabilidade. E com certeza esse era o sentimento, esse era o coração do apóstolo Paulo ao enviar Timóteo para saber como passavam os tessalonicenses. Certamente esse deve ser o nosso coração para com os nossos irmãos, para com aqueles que Deus nos deu para cuidar. Quando consideramos então esse texto, o princípio que ele nos traz, e é um princípio desafiador, podemos perceber nessa frase: somente ao desenvolvermos um coração pastoral, cuidamos com sinceridade do bem-estar dos irmãos. Somente ao desenvolvermos um coração pastoral é que poderemos cuidar com sinceridade, com honestidade, com grande amor do bem-estar dos nossos irmãos. E o texto então vai nos mostrar 5 cuidados que devemos ter ao desenvolver esse coração pastoral. O primeiro cuidado de quem tem um coração pastoral é fortalecer e animar os irmãos. Versículos 1 e 2 do capítulo 3. É muito claro aqui o objetivo de Paulo. Ele enviou Timóteo para estar com os tessalonicenses, e ele o enviou para que houvesse estímulo, para que houvesse encorajamento, para que houvesse ânimo, para que os tessalonicenses ficassem firmes na fé, permanecessem firmes na fé. Paulo enviou Timóteo e, embora os tessalonicenses já conhecessem Timóteo, o apóstolo Paulo resolveu descrevê-lo e defini-lo para assegurar aos tessalonicenses a sua total confiança no seu discípulo, no seu filho na fé. Paulo descreveu Timóteo como irmão e cooperador fiel no Evangelho de Cristo. E essa descrição demonstrava que Timóteo era alguém digno de confiança e tinha uma profunda intimidade com Deus. As primeiras impressões, as primeiras informações que Paulo tinha ouvido de Timóteo durante o desenvolvimento dessa sua segunda viagem comprovavam o que ele ouvira a respeito desse jovem cristão. Lucas nos conta que foi lá no comecinho da segunda viagem que aconteceu esse contato entre Paulo e Timóteo. Chegou também a Derbe, a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos de Listra e Icônio. Então quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Eu li para vocês Atos 16, 1 a 3. Paulo sabia quem era Timóteo, sabia que ele poderia desempenhar satisfatoriamente a sua tarefa. Nas horas de aflição, nas horas das tribulações, nos momentos em que a nossa fé é colocada à prova, é sempre bom termos a companhia de irmãos que já caminharam um pouco mais nessa estrada estreita que conduz ao reino de Deus. O motivo de Timóteo estar de novo em Tessalônica, então, era animar, encorajar, estimular, incentivar e alicerçar a fé dos tessalonicenses. Querido amigo, você tem sido um cristão encorajador? Você tem irmãos com quem pode compartilhar quando está passando por testes que desafiam sua fé? O segundo cuidado de quem tem um coração pastoral é evitar que as tribulações abalem a fé cristã. Versículo 3. As tribulações, as dificuldades, os problemas, com certeza eles podem nos desanimar. Podem tirar o nosso empenho em continuar seguindo a Jesus. Por isso mesmo ele disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Quem disse isso? Jesus. E ele complementa: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 31. Querido amigo, você já refletiu sobre esse verso com profundidade? Quero destacar 2 palavras de Jesus. Em primeiro lugar, ele disse: tenham paz em mim. E isso significa que quando somos assaltados pelas tribulações, dificuldades, perseguições, nós perdemos a paz, ficamos ansiosos, agitados, queremos resolver as questões do nosso jeito e ficamos inseguros. Por isso Jesus disse: tenham paz em mim. Ora, o antídoto então contra o temor e a insegurança é descansar em Jesus, é experimentar a sua paz. Mas em segundo lugar, ele disse: tenham bom ânimo.
Isso significa que quando enfrentamos as tribulações, aflições, quando somos perseguidos, ficamos desanimados, desencorajados, ficamos sem ousadia, ficamos frustrados e deprimidos. Por isso é que Jesus disse, tenham um bom ânimo, não percam o ânimo, mantenham-se firmes, não desistam. Ora, diante das palavras de Jesus, podemos também dizer que o antídoto contra o desânimo é saber que a vitória de Jesus, Ele a compartilha conosco. Quando entendemos a razão de ser das perseguições e das preocupações, das dificuldades, percebemos que todos nós estamos designados para enfrentá-las. Os cristãos podem ter como certas as adversidades, porém devemos saber também que essas adversidades não devem ser encaradas como infortúnios ou como abandono de Deus. Não, pelo contrário. Essas dificuldades e adversidades promovem os propósitos de Deus. Isto é, a expansão do testemunho, perseverança, condições para podermos consolar os que estão sofrendo e precisam ser consolados. É dessa maneira que você encara as suas dificuldades? Ou fica só murmurando, resmungando contra Deus? O terceiro cuidado de quem tem um coração pastoral é prevenir-se contra toda ação do inimigo. Veja os versículos 4 e 5. Todos nós cristãos devemos saber que as perseguições, o ódio do mundo estarão sempre constantes contra nós. Essa pregação de que, ao nos convertermos, temos que decretar, ordenar, rejeitar doenças, pobreza, dificuldades, isso não é bíblico. Deus permite essas situações difíceis para aprimorar o nosso caráter cristão. Sob a permissão de Deus, Satanás tinha, por 2 vezes já impedido Paulo de voltar para Tessalônica, para visitar os seus novos irmãos. Veja em 2:18. Certamente Deus permitiu essa ação do inimigo para que ficassem manifestados, para que fossem demonstrados elementos do relacionamento cristão. Veja só, ficou demonstrado o afeto e o amor de Paulo para com os tessalonicenses. Segundo, ficou evidenciada também a saudade dos tessalonicenses para com o apóstolo Paulo. E Paulo já tinha advertido que aquelas provas, aquelas dificuldades, seriam testes inevitáveis. Paulo, na verdade, estava interessado que os tessalonicenses aprendessem o princípio que Tiago tinha exposto na sua carta. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Querido amigo, é assim como Paulo e como Tiago que você encara as suas tribulações e provações? O quarto cuidado de quem tem um coração pastoral é atualizar-se com as notícias sobre a fé cristã. Veja o versículo 6. Paulo tinha enviado Timóteo para fortalecê-los e animá-los, mas agora se sentia consolado e confortado, confiante na obra que Deus estava realizando ali em Tessalônica. Ele se alegrou com as notícias sobre a fé e sobre o amor dos tessalonicenses. O apóstolo percebeu que ao invés da fé ter ficado abalada, as provações, os testes, as dificuldades proporcionaram àqueles novos irmãos mais maturidade e alegria em vez de tristeza e frustração. Será que é assim que você, que eu reagimos às boas notícias do sucesso, da firmeza da fé dos nossos irmãos? Ou será que nós ficamos enciumados, com inveja diante da vitória deles? O quinto cuidado de quem tem um coração pastoral é sentir-se consolado pela firmeza cristã. Versículos 7 e 8 terminam esse parágrafo com a seguinte palavra muito interessante. Agora nós nos sentimos com mais vida, porque sabemos que vocês continuam a viver firmes por estarem unidos com o Senhor. Querido amigo, Paulo então estava mais animado, mais fortalecido, pela própria situação de firmeza dos tessalonicenses. As tentativas de Satanás não lograram êxito. O inimigo foi derrotado ao tentar impedir Paulo voltar para Tessalônica, pois ele pôde expressar o seu amor, o seu cuidado e o seu zelo para com aqueles novos irmãos. O seu testemunho, a firmeza da sua fé,
sua esperança, seu amor, tem proporcionado alegria nos irmãos que convivem com você? Essa é uma pergunta que só você pode responder diante de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse propósito de viver de um modo diferenciado, apesar das circunstâncias. Um abraço e até o próximo programa.